Imagine a cena, uma pequena vila em Portugal, ensolarada, tranquila, cheia de turistas. Era maio de 2007, quando uma família britânica decidiu tirar férias no Resort Ocean Club, em Praia da Luz. Jerry e Kate McCann estavam acompanhados dos 3 filhos, Madeleine, com apenas 3 anos de idade, e os gêmeos Sean e Amélie, com 2. Eles buscavam dias de descanso, sol e momentos em família. O que eles não sabiam era que aquelas férias se transformariam em um dos maiores mistérios criminais Na noite de 3 de maio, Jerry e Kate decidiram jantar em um restaurante do complexo, a poucos metros do apartamento onde os filhos dormiam. Eles faziam parte de um grupo de amigos que também estava hospedado ali. Todos pais, todos com crianças pequenas. O plano parecia simples. Os adultos se revezariam para verificar os quartos das crianças a cada meia hora. Um arranjo que, para muitos, parecia seguro. Afinal, estavam em um local turístico cercado de famílias dentro de um ambiente aparentemente controlado. Por volta das 21h05, Jerry foi o primeiro a checar os filhos. Tudo estava em ordem. Madeleine dormia serena, os gêmeos também. Tranquilo, ele voltou para o jantar. Cerca de meia hora depois, outra amiga do grupo foi verificar e disse ter visto tudo calmo, embora tenha notado algo peculiar. A porta do quarto estava mais aberta do que antes. E então, pouco depois das 22h, Kate levantou-se para fazer a checagem. Ela subiu as escadas do apartamento, entrou no quarto e congelou. A janela estava aberta. A cortina balançava com o vento da noite e a cama de Madeleine estava vazia. A pequena, de apenas 3 anos, havia desaparecido. A partir desse instante, o que era para ser uma noite de férias se tornou um pesadelo sem fim. Kate correu de volta ao restaurante gritando desesperada: "They've taken her! They've taken her!" Mas nada, nenhum sinal. A polícia local foi chamada rapidamente, mas desde o início surgiram falhas que marcariam o caso para sempre. A área não foi devidamente isolada. Dezenas de pessoas entraram no quarto, deixando suas digitais, apagando rastros, alterando possíveis evidências. Testemunhas não foram ouvidas de imediato e informações preciosas acabaram se perdendo. Nos dias seguintes, o desaparecimento de Madeleine ganhou proporções internacionais. Imagens da menina circularam no mundo inteiro. Cabelos loiros, olhos grandes e um detalhe marcante, uma mancha no olho direito que a tornava facilmente identificável. Milhares de voluntários se engajaram na busca, mas o rastro parecia evaporar a cada hora. E então, começaram as teorias. Alguns vizinhos disseram ter visto um homem estranho rondando o resort. Outros afirmaram ter notado uma figura carregando uma criança embrulhada em um cobertor naquela mesma noite. Mas nenhuma dessas informações foi confirmada com clareza. O que aconteceu com Madeleine? Foi levada por um sequestrador profissional? Teria sido vítima de tráfico internacional de crianças? Ou, como alguns sugeriram em teorias mais sombrias, teria ocorrido algo dentro da própria família? A investigação portuguesa passou a mirar também os McCann. O comportamento de Kate e Jerry foi analisado de forma minuciosa. Por que eles decidiram deixar 3 crianças pequenas sozinhas no apartamento? Por que, segundo relatos, alguns de seus depoimentos pareciam contraditórios? Para piorar, cães farejadores indicaram odor de cadáver em pontos do apartamento e até mesmo em um carro alugado pelos McCann dias após o desaparecimento, mas nada foi conclusivo. Nenhuma prova física ligava os pais ao sumiço da filha. Ainda assim, em 2007, eles chegaram a ser oficialmente considerados arguidos, suspeitos formais no caso. A pressão da mídia era gigantesca e a opinião pública se dividia entre compaixão e desconfiança.
Enquanto isso, o tempo passava e cada pista que surgia acabava em frustração. Sightings, supostos avistamentos de Madeleine, surgiram em vários países: Espanha, Marrocos, até mesmo Austrália, mas todos eles se mostraram infundados. Uma das pistas mais intrigantes veio de testemunhas que relataram ter visto um homem carregando uma criança naquela noite na Praia da Luz. O desenho do suspeito, divulgado anos depois, ficou conhecido como Homem da Sacola Tanner Man. Mas investigações posteriores revelaram que ele era apenas um turista voltando para seu apartamento com sua filha nos braços. Para piorar a sensação de mistério, em 2013 a Scotland Yard reabriu o caso e passou a considerar outro suspeito, o Homem de Cabelo Curto, visto também na região naquela época. Esse suspeito nunca foi identificado. E então chegamos a uma revelação mais recente. Em 2020, autoridades alemãs anunciaram um novo foco de investigação: Christian Bruckner, um homem com histórico de crimes sexuais contra crianças e que vivia em Portugal na época do desaparecimento. Ele já cumpria pena por outros delitos, e a polícia alemã chegou a declarar que tinha provas concretas de que Madeleine estava morta. Mas até hoje nenhuma prova definitiva foi apresentada ao público. O caso, portanto, permanece aberto. Madeleine McCann continua desaparecida. E a cada ano, no dia 3 de maio, jornais do mundo inteiro relembram sua história. Uma menina inocente levada em meio às férias e que se transformou em um dos enigmas criminais mais famosos de todos os tempos. Agora pense comigo, o que seria mais assustador? Que Madeleine tenha sido vítima de um crime planejado, frio e calculado? Ou que o acaso e os erros humanos tenham conspirado para apagar qualquer rastro daquela noite? Quando falamos de crimes envolvendo crianças, como o desaparecimento de Madeleine McCann, algo profundo acontece dentro de nós. Não é apenas uma notícia de jornal ou um mistério sem solução. É um abalo emocional que atinge de forma quase universal. Afinal, o desaparecimento de uma criança representa o medo mais primitivo que um ser humano pode sentir: a perda do que há de mais inocente e vulnerável. Psicólogos explicam que esses casos ativam mecanismos de empatia e pavor em níveis muito intensos. Ao ouvirmos a história de uma criança desaparecida, imediatamente projetamos a situação em nossos próprios lares. Pensamos nos nossos filhos, sobrinhos, irmãos mais novos, e a pergunta surge como um soco no estômago: e se fosse comigo? Esse impacto não se restringe apenas às famílias diretamente envolvidas. Comunidades inteiras se transformam após um desaparecimento. Bairros antes tranquilos passam a ser vistos como inseguros. Pais que deixavam seus filhos brincar na rua agora os vigiam com receio. O cotidiano muda, o medo se infiltra nas rotinas mais simples: deixar a criança na escola, no parque, ou até mesmo dormir sozinha no quarto. O caso de Madeleine, por exemplo, gerou uma onda de desconfiança em resorts e hotéis do mundo inteiro, o que antes parecia um ambiente seguro para famílias. Do ponto de vista das famílias afetadas, o impacto psicológico é devastador. Pesquisas do National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC, nos Estados Unidos, apontam que o trauma de perder uma criança sem respostas concretas é considerado ainda mais intenso do que lidar com a morte confirmada. Isso porque a ausência de um corpo, de uma explicação, mantém a mente presa em um ciclo interminável de esperança e desespero. Esse fenômeno é conhecido como luto ambíguo. Ele ocorre quando uma perda não é clara, quando não há confirmação definitiva da morte. As famílias vivem presas entre dois extremos: acreditar que a criança pode estar viva em algum lugar,
ou aceitar a possibilidade de que nunca mais haverão. Esse estado gera ansiedade crônica, insônia, depressão e até rupturas em relacionamentos familiares. No caso dos McCann, o mundo inteiro acompanhou esse processo em tempo real. Entrevistas mostravam Kate e Jerry oscilando entre esperança e desespero. Enquanto buscavam manter a força, também eram alvos de críticas, suspeitas e acusações injustas. Esse julgamento social adiciona uma camada extra de dor, pois além do sofrimento pela perda, há também a necessidade de se defender do olhar público. Caso 2. A família Watts, a casa que escondia segredos. Em agosto de 2018, o mundo foi abalado por um crime que parecia impossível de conceber. Uma família aparentemente perfeita, vivendo em um bairro tranquilo do Colorado, nos Estados Unidos, escondia dentro de casa um dos casos mais perturbadores da década. Esse foi o caso da família Watts. Chris e Shannon Watts pareciam ser um casal modelo. Nas redes sociais, suas fotos mostravam sorrisos constantes, viagens em família e declarações de amor. Eles tinham 2 filhas pequenas, Bella e Celeste, e estavam esperando o terceiro filho, um menino que se chamaria Nico. Para vizinhos e conhecidos, a imagem era de uma família unida e feliz. Mas por trás das câmeras, um abismo sombrio se formava. Na manhã do dia 13 de agosto de 2018, Shannon voltou de uma viagem de trabalho. Foi a última vez que alguém a viu com vida. Horas depois, ela e as 2 filhas desapareceram misteriosamente. O caso rapidamente mobilizou a comunidade local. Voluntários, vizinhos e até colegas de trabalho se uniram em busca de Shannon e das meninas. A comoção tomou conta das ruas. Chris, o pai de família, apareceu diante das câmeras pedindo pelo retorno da esposa e das filhas. Suas entrevistas chocaram pela frieza. Ele dizia frases como "só quero que elas voltem", com um semblante quase sem emoção. Enquanto o mundo assistia, a polícia começou a desconfiar. Havia algo errado no comportamento daquele homem. O que ninguém sabia ainda era que a própria casa dos Watts guardava segredos aterrorizantes. Durante as investigações, a polícia descobriu que Chris mantinha um relacionamento extraconjugal. Ele havia dito à sua amante que estava prestes a se separar, pintando Shannon como uma esposa controladora e difícil. Aos poucos, a máscara do pai de família perfeito começou a ruir. Dias depois, a verdade veio à tona em um interrogatório marcado pela pressão psicológica. Diante de provas e contradições, Chris confessou um crime horrendo. Ele havia assassinado Shannon e suas 2 filhas. O motivo? Ele queria uma nova vida ao lado da amante, livre das responsabilidades familiares. A brutalidade do crime deixou o mundo em choque. Chris estrangulou Shannon, que estava grávida de 15 semanas, dentro de casa. Em seguida, levou os corpos dela e das filhas até um campo de petróleo onde trabalhava. Lá, enterrou Shannon em uma cova rasa e jogou as meninas dentro de tanques de petróleo. Uma cena inimaginável. O caso escancarou o contraste entre a imagem pública de uma família e a realidade oculta por trás das paredes de casa. O lar dos Watts, que parecia o retrato da felicidade, tornou-se um símbolo de segredos, mentiras e destruição. Do ponto de vista psicológico, esse crime levantou discussões intensas. Como alguém pode manter uma fachada de normalidade enquanto esconde intenções tão sombrias? Especialistas apontam para o narcisismo e a frieza emocional de Chris. Ele era capaz de manipular a percepção dos outros, apresentando-se como um homem tranquilo e dedicado, enquanto planejava a destruição da própria família. Mas talvez o aspecto mais perturbador seja o que aconteceu com as crianças. Bella e Celeste eram inocentes, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Durante o julgamento, veio à tona que Bella, a filha mais velha, chegou a implorar pela vida antes de ser assassinada. Essas revelações chocaram até mesmo os investigadores mais experientes. A mídia teve papel central mais uma vez. O documentário American Murder: The Family Next Door, lançado pela Netflix, trouxe o caso de volta aos holofotes, revelando imagens reais de câmeras de segurança, mensagens de celular e postagens de redes sociais. Assistir a essas gravações é como observar uma tragédia se desenrolando diante dos olhos, a ilusão da família perfeita se despedaçando lentamente.
E talvez esse seja o ponto que torna o caso Watts tão aterrorizante. Ele não aconteceu em um beco escuro ou em uma cena de filme de terror. Ele aconteceu dentro de uma casa comum, em um bairro pacato, em uma família que parecia igual a tantas outras. Essa proximidade com a realidade cotidiana faz com que o medo se torne ainda mais intenso. Ao fechar os olhos e imaginar essa história antes de dormir, o impacto é inevitável. Afinal, quantas famílias que parecem perfeitas escondem segredos inconfessáveis atrás de portas fechadas? Quantos sorrisos postados em redes sociais escondem gritos silenciosos? O caso Watts nos faz refletir sobre a dualidade humana e sobre como o mal pode se disfarçar em rostos comuns, em vidas aparentemente normais. E é justamente isso que nos leva ao próximo mistério. Se na história da família Watts os segredos estavam escondidos dentro de casa, no próximo caso, o terror se manifestou do lado de fora, em uma floresta escura, onde um adolescente simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Caso 3. O desaparecimento de Brandon Swanson, o enigma da estrada escura. Em 14 de maio de 2008, no estado de Minnesota, Estados Unidos, um jovem de 19 anos chamado Brandon Swanson desapareceu de forma tão enigmática que até hoje seu caso intriga investigadores, famílias e especialistas em mistérios. Naquela noite, Brandon estava voltando para casa depois de uma festa de encerramento do semestre da faculdade. Ele dirigia sozinho em uma estrada rural, mas em algum ponto perdeu o controle do carro e saiu da pista. Seu veículo ficou preso em uma vala, incapaz de se mover. Sem sinal de perigo imediato, Brandon fez o que qualquer jovem faria. Ligou para os pais pedindo ajuda. Essa seria a última vez que alguém teria contato com ele. O telefonema durou 47 minutos. Durante esse tempo, Brandon descreveu calmamente a situação. Disse que não estava ferido, apenas frustrado com o carro atolado. Os pais saíram de casa imediatamente, dirigindo pela região para encontrá-lo. Eles seguiam as instruções do filho, que dizia enxergar pontos de referência, como luzes ao longe e cercas de fazendas. Mas algo estranho aconteceu. Apesar de Brandon dar detalhes sobre o local onde estava, os pais simplesmente não conseguiam encontrá-lo. Eles passaram diversas vezes pela estrada onde acreditavam que o carro estava, mas não viam sinal algum. Enquanto isso, Brandon continuava caminhando, sempre falando ao telefone. Ele dizia que estava indo em direção às luzes da cidade vizinha, acreditando que conseguiria se orientar. Do outro lado da linha, os pais tentavam manter a calma, encorajando o filho a seguir com cuidado. Então, de repente, algo perturbador aconteceu. Brandon exclamou: "Oh, não!" O tom foi de surpresa, seguido por silêncio absoluto. A ligação não caiu, mas Brandon nunca mais respondeu. Do outro lado, os pais ouviram apenas o vazio da linha até que finalmente ela se desligou. Esse momento marcou o início de um dos desaparecimentos mais misteriosos dos Estados Unidos. Na manhã seguinte, a polícia encontrou o carro de Brandon exatamente onde ele havia descrito, em uma estrada rural, parcialmente atolado em uma vala. Mas havia algo que intrigava ainda mais. A localização do carro não correspondia à direção que Brandon acreditava estar. De alguma forma, sua percepção do espaço naquela noite estava equivocada, como se tivesse se perdido em uma realidade paralela. Equipe de busca foram mobilizadas. Cães farejadores seguiram o rastro de Brandon até um campo de milho e depois até as margens de um rio chamado Yellow Medicine. Ali, as pegadas simplesmente desapareciam. A hipótese inicial era de que Brandon pudesse ter caído no rio e se afogado, mas buscas exaustivas com mergulhadores nunca encontraram o corpo. Ao longo dos anos, novas buscas foram realizadas, mas nenhum vestígio de Brandon foi localizado. Nenhum sinal de violência, nenhum objeto pessoal, nada. É como se o jovem tivesse sido engolido pela noite. O que torna esse caso tão perturbador é justamente a última ligação. O fato de os pais terem ouvido a voz do filho até os últimos instantes faz com que o mistério se torne ainda mais angustiante. O que Brandon viu ou sentiu no momento em que disse "ó"? Não? Ele tropeçou e caiu? Encontrou alguém no escuro? Ou algo inexplicável aconteceu naquela estrada? Do ponto de vista psicológico, o desaparecimento de Brandon afeta não apenas a família, mas também qualquer pessoa que escuta sua história. Por quê?
Ao contrário de outros casos em que há suspeitos ou evidências concretas, aqui tudo é nebuloso. É a materialização do medo do desconhecido. Desaparecer sem motivo aparente, sem resposta, sem explicação. O caso também levanta uma questão intrigante sobre a percepção humana. Brandon acreditava estar em um local diferente de onde realmente estava. Será que, em momentos de estresse e desorientação noturna, nossa mente pode realmente nos enganar a esse ponto? Ou havia algo mais acontecendo naquela noite? Até hoje, os pais de Brandon continuam procurando respostas. Eles transformaram sua dor em ação, lutando pela criação de leis que melhorassem os protocolos de busca imediata para adultos desaparecidos. Graças a eles, o estado de Minnesota aprovou a Lei de Brandon, que exige que a polícia trate casos de desaparecimento de adultos com a mesma urgência que os de crianças. Mas para a família, a dor permanece. Viver sem saber o destino do filho é um fardo impossível de medir. É um mistério que continua ecoando, não apenas em sua cidade, mas no imaginário de todos que ouvem sua história. E é justamente essa ausência de respostas que transforma o caso de Brandon Swanson em um dos desaparecimentos mais perturbadores de todos os tempos. Porque quando fechamos os olhos para dormir, a última frase dele continua ressoando em nossas mentes. Oh, não. O que aconteceu naquela estrada escura? Caso 4. O desaparecimento de Elisa Lam, o mistério do Cecil Hotel. Em fevereiro de 2013, um caso macabro ganhou as manchetes do mundo inteiro. Uma jovem universitária canadense chamada Elisa Lam, de 21 anos, foi encontrada morta de uma maneira que até hoje levanta dúvidas e teorias perturbadoras. Elisa havia viajado sozinha para Los Angeles, buscando aventura e experiências novas. Ela se hospedou no Cecil Hotel, um prédio histórico, mas também famoso por sua reputação sombria. Localizado no centro da cidade, o hotel já havia sido palco de suicídios, assassinatos e até mesmo hospedagem de criminosos notórios como Richard Ramirez, o Night Stalker. No dia 31 de janeiro, Elisa desapareceu. Durante dias, ninguém sabia de seu paradeiro. Seus pais, que moravam no Canadá, ficaram desesperados e acionaram a polícia. Buscas foram feitas no hotel, mas nada foi encontrado. Então, algo estranho aconteceu. A polícia divulgou imagens das câmeras de segurança do elevador do Cecil Hotel. O vídeo mostrava Elisa em seus últimos momentos conhecidos. Nas imagens, ela entra no elevador e aperta diversos botões de uma só vez. Mas o elevador não se move. Em seguida, Elisa começa a agir de forma estranha. Olha rapidamente para os lados, se esconde no canto, faz gestos bizarros com as mãos, como se estivesse interagindo com alguém, ou com algo, que não aparece no vídeo. Em certos momentos, parece falar com uma presença invisível. O elevador permanece parado, como se estivesse travado. Depois de alguns minutos de comportamento errático, Elisa sai do elevador e desaparece do alcance da câmera. Esse vídeo viralizou rapidamente, gerando uma onda de teorias. Para alguns, Elisa estava fugindo de alguém que a perseguia. Para outros, parecia estar sob efeito de drogas ou em crise de saúde mental. E havia ainda aqueles que acreditavam em explicações sobrenaturais, já que o Cecil Hotel era conhecido por seu histórico macabro. 2 semanas depois, hóspedes do hotel começaram a reclamar da água. Ela saía das torneiras e chuveiros com cor estranha, gosto ruim e pressão fraca. Foi então que funcionários decidiram verificar os tanques de água no topo do prédio. Foi lá que encontraram o corpo de Elisa Lam, flutuando dentro de um dos reservatórios. A descoberta chocou o mundo. As perguntas surgiram imediatamente. Como Elisa conseguiu chegar ao topo do hotel sem ser vista? Como ela abriu a pesada tampa do tanque e entrou sozinha? E, acima de tudo, o que explicava seu comportamento no elevador? A investigação oficial concluiu que Elisa sofria de transtorno bipolar e que provavelmente teve um episódio psicótico que a levou a subir ao topo e entrar no tanque por conta própria. Mas muitos não aceitam essa versão. Para eles, existem lacunas enormes na história. O acesso ao telhado era restrito e deveria ter acionado alarmes. A tampa do tanque era pesada demais para que Elisa conseguisse fechá-la por dentro. E a coincidência do histórico sombrio do hotel só alimentou ainda mais as teorias conspiratórias. O caso de Elisa Lam permanece como um dos maiores mistérios do século XXI.
Ele mistura crime, tragédia, doença mental e um cenário repleto de lendas urbanas. E até hoje, muitos evitam assistir ao vídeo do elevador durante a noite, com medo de sentir a mesma sensação inquietante que milhões de pessoas experimentaram ao ver Elisa interagindo com o invisível, pouco antes de desaparecer para sempre. Caso 5. O desaparecimento de Maura Murray, a estudante que sumiu na estrada. Em 9 de fevereiro de 2004, a jovem Maura Murray, de 21 anos, estudante de enfermagem, desapareceu de forma misteriosa em uma estrada deserta de New Hampshire, nos Estados Unidos. Até hoje, seu paradeiro é desconhecido. Naquela tarde, Maura saiu dirigindo seu carro, um Saturn Sedan, após enviar um e-mail para seus professores dizendo que estaria ausente por alguns dias devido a uma emergência familiar. O detalhe perturbador é que não havia nenhuma emergência real registrada por sua família. Era como se Maura tivesse inventado essa desculpa para desaparecer por conta própria. Por volta das 19h30, seu carro derrapou e bateu em uma árvore em uma estrada nevada e isolada. Um vizinho ligou para a polícia relatando o acidente. Quando a patrulha chegou poucos minutos depois, o carro estava lá, com alguns pertences de Maura, garrafas de vinho, roupas e até livros sobre escaladas. Mas Maura havia desaparecido completamente. O mais intrigante, não havia pegadas na neve em torno do carro. Nenhum sinal de que ela tivesse saído caminhando. Era como se tivesse sido levada repentinamente ou tivesse evaporado no ar. Durante anos, investigadores, familiares e até mesmo detetives amadores online tentaram reconstruir o que aconteceu naquela noite. Algumas teorias apontam que Maura poderia ter sido vítima de um criminoso que passava pela estrada. Outros acreditam que ela planejou seu desaparecimento, fugindo de sua vida e recomeçando em outro lugar. O caso ganhou proporções enormes na internet, sendo chamado de primeiro grande mistério da era digital, porque milhares de pessoas discutiram cada detalhe em fóruns, analisando mapas, registros policiais e até rumores. Apesar de buscas intensivas com cães farejadores, helicópteros voluntários, Maura nunca foi encontrada. Para sua família, o pesadelo continua. Cada ano que passa, as esperanças diminuem, mas a pergunta permanece: o que aconteceu naquela noite gelada, no meio da estrada escura, para que Maura desaparecesse sem deixar rastros? Caso 6. O assassinato de Dorothy Jane Scott, os telefonemas misteriosos. Em 1980, a jovem mãe solteira Dorothy Jane Scott, de 32 anos, tornou-se protagonista de um caso de crime perturbador que mistura perseguição, medo e mistério. Dorothy vivia em Anaheim, Califórnia, com seu filho pequeno. Trabalhava como secretária em uma loja de suprimentos médicos. Aparentemente, levava uma vida simples e sem grandes conflitos. Mas, por meses antes de sua morte, Dorothy recebia telefonemas anônimos ameaçadores. O homem misterioso dizia coisas estranhas, como declarações de amor seguidas por ameaças de morte. Em algumas ocasiões, descrevia detalhes do dia a dia de Dorothy, mostrando que a observava constantemente. No dia 28 de maio de 1980, após levar um colega de trabalho ao hospital por conta de uma picada de aranha, Dorothy desapareceu misteriosamente do estacionamento. Horas depois, seu carro foi encontrado em chamas a quilômetros dali. Dorothy não estava dentro. A tragédia piorou quando, dias depois, sua família começou a receber telefonemas do mesmo homem misterioso, dizendo coisas como: "Eu matei Dorothy." Esses telefonemas continuaram por anos, sempre atormentando a mãe de Dorothy. Somente em 1984, seus restos mortais foram encontrados em uma área remota. O caso, porém, nunca foi resolvido. O assassino nunca foi identificado e os telefonemas permanecem como uma das partes mais assustadoras da história. É como se o criminoso tivesse prazer não apenas em matar, mas em estender o sofrimento da família, transformando o mistério em uma ferida que nunca cicatrizou. Caso 7. O assassinato da família Gruber, o massacre à fazenda Interkaifeck. Na Alemanha de 1922, um crime brutal marcou a história. Em uma fazenda isolada chamada Interkaifeck, 6 pessoas da mesma família foram assassinadas de maneira cruel. A família Gruber vivia em relativo isolamento,
Mas semanas antes do crime, vizinhos relataram que eles haviam escutado sons estranhos vindos do celeiro e visto pegadas misteriosas na neve que levavam até a casa, mas não voltavam. Na noite de 31 de março, o casal Andreas Casilia Gruber, a filha deles Victoria, os 2 netos pequenos e a empregada foram mortos a golpes de enxada. O detalhe perturbador é que o assassino parece ter ficado na fazenda por dias após o massacre. Alimentou os animais, cozinhou comida e até cuidou da casa antes de desaparecer sem deixar pistas. Apesar de investigações extensas, nunca houve um culpado. Suspeitas recaíram sobre vizinhos, soldados da Primeira Guerra Mundial e até membros da própria família, mas nada foi provado. O caso da fazenda Hinterkaifeck é lembrado até hoje como um dos crimes mais enigmáticos da Europa, não apenas pela violência, mas pelo mistério do assassino que parecia confortável em viver na cena do crime após a matança. Caso 8. O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines. Na madrugada de 8 de março de 2014, um dos maiores mistérios da aviação mundial começou. O voo MH370 da Malaysia Airlines, que ia de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China, simplesmente desapareceu dos radares com 239 pessoas a bordo. O avião, um Boeing 777, decolou normalmente às 0h41. Às 1h19, os controladores receberam a última comunicação de rádio do piloto. Boa noite, Malaysian 370. Poucos minutos depois, às 1h21, o avião deixou de transmitir sinal para controladores civis, como se tivesse sumido no ar. O que intrigou os investigadores é que, em vez de seguir sua rota para o norte em direção à China, o avião fez uma mudança brusca de trajetória, virando para o oeste e depois para o sul, rumo ao Oceano Índico. Durante dias, diversos países participaram das buscas. Satélites mostraram que o avião continuou, voando por cerca de 7 horas após perder contato. Isso significa que não foi um acidente imediato, mas sim algo planejado ou inesperado que manteve a aeronave no ar por muito tempo. Ao longo dos anos, algumas peças do avião foram encontradas em praias de ilhas remotas no Índico e até na costa da África. Mas o avião em si, junto com os corpos, nunca foi localizado. As teorias para explicar o sumiço são inúmeras. Falha técnica grave que teria incapacitado a tripulação. Sequestro por parte de terroristas. Ato deliberado do piloto que poderia ter planejado o desaparecimento. Interceptação militar ou até teorias mais conspiratórias, sugerindo encobrimentos internacionais. O fato é que nenhum destroço grande, como fuselagem ou asas inteiras, foi encontrado, o que torna o caso ainda mais enigmático. O desaparecimento do MH370 abalou a confiança na aviação moderna, porque mostrou que, mesmo na era dos satélites e da tecnologia, um avião de grande porte pode simplesmente sumir sem deixar respostas claras. Até hoje, o caso permanece sem solução definitiva e as famílias das vítimas continuam em busca da verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite silenciosa sobre o oceano. Caso 9. O desaparecimento de Madeleine Msekan. Na noite de 3 de maio de 2007, um caso que se tornaria um dos desaparecimentos infantis mais famosos e controversos do mundo aconteceu em Praia da Luz, Portugal. A pequena Madeleine Msekan, de apenas 3 anos, desapareceu de um apartamento turístico onde passava férias com seus pais e irmãos gêmeos. Naquela noite, os pais de Madeleine, Kate e Gary Msekan, jantavam com amigos em um restaurante próximo ao apartamento, a menos de 100 metros de distância. Eles se revezavam para verificar as crianças. Por volta das 22 horas, quando a mãe entrou no quarto, encontrou as janelas abertas e a cama de Madeleine vazia. O desaparecimento se tornou imediatamente um caso internacional. A polícia portuguesa iniciou buscas em larga escala, enquanto a imprensa mundial acompanhava cada detalhe. O que deixou o caso ainda mais polêmico foram as contradições nas investigações. Inicialmente, acreditava-se em um sequestro, mas logo os pais passaram a ser considerados suspeitos, levantando teorias que poderiam estar envolvidos em um acidente encoberto. Mais tarde, foram descartados como suspeitos oficiais. Com o tempo, testemunhas relataram ter visto um homem carregando uma criança na noite do desaparecimento e câmeras de vigilância registraram carros suspeitos na região. Mas nada levou a uma conclusão definitiva. Mesmo após anos de buscas,
investigações privadas e gastos de milhões de euros, Madeleine nunca foi encontrada. O caso continua sendo um mistério. Ela teria sido levada por uma rede de tráfico infantil, por um sequestrador isolado, ou algo aconteceu dentro do apartamento. O desaparecimento de Madeleine virou um símbolo de como casos de crianças desaparecidas podem mobilizar o mundo inteiro. Ao mesmo tempo, deixar uma ferida aberta quando não se chega a nenhuma resposta. Em 2020, um suspeito alemão foi apontado como possível responsável, mas até hoje não há provas conclusivas. A história de Madeleine continua ecoando até os dias atuais, como um enigma que mistura dor, teorias e a eterna busca por respostas de seus pais. Caso 10. O enigma do homem de Somerton, Thurman Shoot Case. Em 1º de dezembro de 1948, um dos maiores mistérios criminais da Austrália começou na praia de Somerton, perto de Adelaide. Naquela manhã, um homem foi encontrado morto, deitado encostado em um muro de pedra, vestindo terno e sapatos impecavelmente engraxados, mas sem nenhum documento de identificação. O corpo não apresentava sinais evidentes de violência e a autópsia revelou apenas uma possível intoxicação por veneno, embora nunca tenha sido identificado qual substância poderia ter causado a morte. O mistério aumentava porque todas as etiquetas das roupas do homem haviam sido cuidadosamente retiradas, como se alguém quisesse apagar sua identidade. Meses depois, um detalhe perturbador foi descoberto. No bolso escondido de sua calça havia um pedaço de papel com as palavras Tamanchud, expressão em persa que significa acabado ou terminado. Essa pista levou a polícia a um exemplar raro do livro de poemas Rubaiyat de Omar Khayyam, encontrado no carro abandonado de um homem local. O livro tinha uma página rasgada exatamente no ponto onde aparecia a frase Tamanchud. Dentro desse exemplar, foram encontrados ainda um número de telefone e uma sequência de códigos aparentemente criptografados, que até hoje nunca foram totalmente decifrados. A polícia investigou uma mulher ligada ao número de telefone, mas ela negou qualquer envolvimento e parecia aterrorizada quando mostraram o busto de cera feito do rosto do homem de Somerton. Durante décadas, teorias se acumularam. O homem seria um espião da Guerra Fria, envenenado em uma missão secreta, ou apenas alguém que morreu em circunstâncias pessoais obscuras. Somente em 2022, com avanços em testes de DNA, pesquisadores sugeriram que o homem de Somerton poderia se chamar Carl Webb, um engenheiro elétrico australiano desaparecido na mesma época. No entanto, muitas perguntas permanecem. Por que suas roupas estavam sem etiquetas? Quem escreveu os códigos misteriosos e como exatamente ele morreu? O caso Tamanchud permanece como um dos enigmas criminais mais fascinantes do século XX, misturando espionagem, mistério e segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. Esses casos que você acabou de conhecer têm algo em comum. Todos eles continuam sem respostas definitivas. Pessoas desapareceram. Famílias ficaram sem explicações e pistas intrigantes foram deixadas para trás como peças de um quebra-cabeça impossível de montar. O mais perturbador é que, em cada uma dessas histórias, existe a sensação de que a verdade está muito mais próxima do que imaginamos, mas ainda fora do nosso alcance. Será que algum dia descobriremos o que realmente aconteceu com Maura Murray, quem perseguia Dottie Scott, ou o destino do voo MH370, que simplesmente sumiu dos céus? O mistério nos atrai justamente porque ele desafia nossa necessidade de respostas. E talvez seja esse motivo de nunca esquecermos esses casos, porque, no fundo, sempre teremos a impressão de que falta uma peça essencial. Agora eu quero saber, qual desses casos você acha mais perturbador? Deixe sua opinião nos comentários, porque vou estar lendo cada um deles. E se você gosta de mergulhar em histórias como essa, já deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque ainda temos muitos mistérios para explorar juntos. Afinal, quando falamos desses enigmas, uma coisa é certa, tem algo errado aqui.